Jimmy, esse é um vídeo pra você, cara, sobre esse vídeo complicado, tá? Vamos lá, fiz alguns tópicos. Fora que eu fui escrevendo com o vídeo, eu vou ter que entender. Ó, o lance é o seguinte: tópicos aqui na direita, geralmente frases que ele consta, né? Que ele parte desses princípios, que é bizarro, tem vários bizarros. Cara, antes de começar os tópicos, é uma entrevista fechada, né? É uma entrevista do campo do cara. Então você tem que imaginar isso. É uma entrevista pro cara triunfar. E eu tenho algumas questões aqui. Que a primeira questão, ele pintou a barba de branco pra ser o que é? Um jovem velho de 41 anos, velho. Tá ligado? Tipo, ele fez alguma coisa. E ele tá investindo, né? Ele fala que. Enfim, a gente não vai comer os tópicos, a gente vai começar do zero. Tu falou assim, Uri, que tu é muito enviesado. Você está. Como que tu falou aqui? Você está. Bom, eu não vou conseguir achar. Bom, de qualquer forma, você está. Enfim, você está engessado, né? Você não vai conseguir. Mas a gente vai debater os pontos, tá? Tu fala que eu fui enfeitiçado pelo nosso querido Jones Manuel. Mas eu vou bater ponto por ponto e você vai entender qual que é o lance, tá? Então, coisas que ele lança ali na introdução, ele fala uma coisa meio estranha, tipo, maior corrupção é do Nordeste. Essas paradas, velho, que você tem que ter um cuidado, que é o seguinte, ele tá protagonizando uma figura política, e ele vai vir com um discurso. Pra ele criar um eleitorado, ele veste facetas desse discurso, né? E a faceta, a maior corrupção é o Nordeste, Bolsa Família, barará, barará, são candidatos do centro não, do... O Alanzito aí, ó. Fala, canalha. Voltou? Bom, tava falando do seguinte, né? Que ele tem que criar um personagem pra achar o eleitorado dele, né? E... Vamos começar, né? Então no primeiro tópico ele já lança a clássica com o sulista contra os nordestinos, ou do norte, né? Porque ele joga tudo no mesmo balaio. E fala, a maior corrupção do Nordeste. A maior corrupção é o Nordeste, por assim dizer. Mano, só se atém à roupagem, tá? Isso já foi falado, tá ligado? Isso já tá com o povo de direita. Porque ele se diz um pouco esse cara que vai ser a nova direita, e ele fica polido em algumas partes, que ele fala até de não privatizar a Embraer, porque eu mudei antigamente o MBL, barará. Então, só vai se ligar. Ele explica uma coisa que é legalzinha, ele fala sobre a palavra, ele entende do mundo político, tá? Ele tá ali dentro de algum modo, que ele fala que é a moeda do político, a palavra, que você vai fazendo favor ali pro seu partido, e você vai ganhando a tal da palavra, e aí você vai ganhando mais recurso de algum modo, tá? Ele se vende como um novo conservador. E é isso que eu falei, que agora ele não é mais a direita, ele é uma nova direita, tá ligado? Que, por exemplo, não é tão ruim a privatização, e ele fala da Embrapa. Ou era da Embraer, não sei. E aí ele começa, reforma em território, tecnologia como ferramenta revolucionária contra a antiga oligarquia. A reforma do território eu vou passar porque acho que depois a gente vai pegar ele lá sobre os crimes e tal. Mas até que é isso. Ele diz que qual que é o grande pulo do gato do partido dele é que agora é as mentes dos jovens, né, que vai ser a revolução tecnológica. E ele fala até de tecnocracia, sei lá qual que é a pica que ele colocou, ele fica falando de uns teóricozinhos dele, que, nossa, os novos e tal. E ele fala que é isso, assim, essa é a ferramenta contra a direita e o centrão. Só que, mano, quando você vai ver na roupagem dele, ele vai substituir o centrão. Ele não fala nada, ele fala de revolucionário e tal. Mas, mano, vocês têm que entender o que é revolucionário, viado. Senão fica muito. Pô, eu sou revolucionário, eu pintei o farol, agora não é verde e vermelho, agora é rosa e amarelo. Tipo, mano, qual é a de vocês, tá ligado? E entender que a figura revolucionária, ela tem que ser contra uma raiz ali do sistema vigente, cacete, tá? Então não tem porra nenhuma de revolucionário. Ele vai tentar falar que ele vai ser uma saída, uma solução pro desenvolvimento do Brasil nos moldes do capitalismo, tá ligado? É isso que ele fala, que tenta falar. Só que ele já se diz como revolucionário, porque traz, né? Traz o jovem, o público dele é o jovem, entendeu? Ele tá tentando pegar um novo espaço,
né? E sim, Jimmy, você é o jovem público dele, ele conversa com você de algum modo, ele vai falar questões que vai te pegar no âmago da questão. Mas, velho, só se liga pela isca, tá ligado? Se liga no anzol, tá ligado? Então vamos. Controle aqui, figuras históricas, quem usava esses símbolos? Tá, acho que vai conectar mais na frente. O homem como símbolo, homens jovens, a potência criadora não é natural, ele precisa ter o bando dele. Ele fala dessa falência de um certo homem que sempre também figurando inimigos, né? Então, um primeiro inimigo, Centrão, barará, eu sou revolucionário, você contra o Centrão e a faca a ferramenta é a tecnologia, como minha faca que vai ganhar do Centrão. Aí a outra, ele fala desse homem incapacitado, e aí ele vai mexer com figuras woke. Esse povo mexe com essas figuras, vai mexer que a esquerda matou esse homem e tal. Então eu preciso restaurar esse homem como símbolos dos homens jovens, das potências criadoras. Não fala que a natural do homem, o bando, a criação e coisas desse tipo. E aí, óbvio, ele vai mexer com tanto a figura do homem atual quanto as figuras woke, e ele vai mexer na mulher, tá? Possivelmente não, né? Esses caras mexem com a mulher. Por isso que esse povo, o algoritmo detecta que Red Pill e MBL, esses caras são complementares, tá bom? Ele fala de um aplicativo, pautas propositivas. Tá, ele fala que ele já tá criando é uma questão do partido dele, ele criou um aplicativo, porque o partido dele vai ter um gerenciamento novo que vai ter parada, né? E ele invoca de novo a ferramenta, a tecnologia, que vai ter pautas propositivas dentro da ferramenta e vai ser um modo de gerenciar a parada. Vamos tentar tirar ele um pouco da pegada e vamos pensar. Eu acho que um aplicativo pode ser bom, entendeu? Numa organização de política, um aplicativo pode ser propositivo, né? Mas eu imagino que o MBL já tem essa característica, né? Da tecnologia, de gerenciamento e tal. Então ele se reproduz dele, né? De algum modo. Não é ruim, é ele mesmo. Prendeu, matou, um lema, de novo, mexendo com figuras de como que ele vai ser a simbologia do partido dele e da figura dele. Prendeu, matou. Então ele já mexe com um homem incapaz, o novo homem precisa nascer. Ele já mexe com Nordeste é vagabundo e barará. E agora ele mexe com o Prendeu Matou, que ele vai falar, isso é interessante, que ele vai trazer um mito fundador de uma nação. Porque ele sabe do poder de você achar um inimigo comum e você evocar essa parada. E ele fala que o gatinho aqui, que esse vai ser um lema bacana pra parada dele. O que é um... Cara, eu não sei se você tá entendendo o BO que tá saindo, mas ele tá virando... Sabe qual que é o foda, velho? Isso aí é nitidamente de facho, mano. Bem-vindo ao fascismo. O fascismo é muito semelhante a isso, tá? É muito semelhante a essas evocações. Achar inimigo comum, barará. Quebrar, né? E é por isso que esses caras conversam muito, velho. Se você não se ligar disso, é muito real, assim. Então, vamos lá. Bastião da Conquista, missão do enfrentamento ao crime. É isso, então. E ele fala até depois de um lance de 2 cidadãos. E fica meio confuso, mas ele quer se diferenciar o cidadão da facção e o cidadão comum, assim. Que é meio que orientar essa guerra, né? Ele quer intensificar a guerra do crime organizado junto com a parada. E aqui eu não tô a favor do crime organizado. Não é esse o pulo do gato. O lance é parar de fazer isso virar uma questão de Estado, né? De federalismo, né? E colocar isso num partido. Isso é um problemaço. Então, evocar figuras com mal comum, entendeu? E, bom, seguimos. Então, enfrentamento ao crime. As cidades do Brasil são muito feias. Derrubar as favelas, modelos construtivos, 450 milhões para refazer favelas. Ele também fala desse problema, que aí também, mano, sempre fala que o Brasil é uma bosta, né? Então eu preciso arrumar o Brasil e tal. E aí, sabe qual que é o lance, o Jimmy? Não tem problema falar que o Brasil tem problemas. O problema é falar o Brasil é um lixo, portanto tem que ser feito essa virada, tá ligado? Não é disso, não é assim que se enfrenta problemas políticos, tá? Mas tudo bem. Então o Nordeste e o Norte mandam na política e são uma porcaria. Mandam na política e sejam uma porcaria. Norte e Nordeste, trabalhar mais. Tá, também o tal do nordestino que não trabalha. E de novo invocar que quem manda
Na política brasileira é o norte e o nordeste. Caralho, viado. Como que vocês colocam a indústria, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, como os grandes fodásticos? Se você for pegar o agro, onde que tá a porra do agro? Mas quem manda na política é o norte e o nordeste. É muito patético. E isso é o seguinte, o norte e o nordeste é visto como as classes mais pobres. E eles têm que ser incorporados dentro da política, porque é uma questão constitucional. Eles são cidadãos, meus chapas. Então, esses caras querem tirar a força dessa potência. E é óbvio que, como eu sou pobre, eu vou mexer com questões que me ajudam, me favorecem. E é óbvio que o Bolsa Família vai estar dentro. É óbvio que o SUS vai estar dentro. Essas questões são óbvias. É um povo que necessita e o orçamento precisa incluí-lo. Se não incluir, vai ficar muito na cara que é um bagulho de fascista do cacete, entendeu? Então, aí que eu faço o Norte e o Nordeste é um lixo. Eu preciso fazer a intervenção do Norte e Nordeste. Caralho, bicho, se você não perceber o BO que é essa fachada, velho, não dá pra te mostrar mais, entendeu? Vamos lá, então, dominação horizontal. Ele sabe de estratégias políticas. Olha o homem. Dominação horizontal, dominação vertical. Ele vai falar de simbologia, de política e de cultura que precisa emanar. Ou seja, eu não consigo fazer intervenção hoje de tudo que eu quero fazer. Então eu preciso mexer nos símbolos, eu preciso mexer na cultura, eu preciso mexer na política. E qual que é o bastião que alinha com a minha teoria política? Quartel-general. Parceiro, meu lindo. Tu não tá entendendo o BO? Aí ele fala, e um dos exemplos que eu mostro que é um lixo, olha como a gente trata o PCC, eles têm política e têm território. Óbvio que é um problema. É óbvio que é um problema. Mas você não vai meter quartel general. Tu não é a porra do El Salvador, cara. Tu não é um ditador, cara. Tu vai mexer com as estruturas que já existem, Polícia Federal, barará, barará. E depois ele vai falar mal do atual gestão do combate do crime organizado, que tá pegando. Ele fala o seguinte, então a Polícia Federal, o Governo Federal e o PT pega pequenas operações de conta bancária facilmente substituíveis, mas ignora o território. Cara, isso é absolutamente o contrário. É absolutamente o contrário, e a gente sabe que é o contrário. As operações são grandes, cara, as Polícias Federal. É as maiores apreensões. Chegou a Farinha Lima. Ele chegou na Farinha Lima. Você tá entendendo? Antes não chegava tanto. Claro, ele vai pegar alguns ramos, mas não chegava tanto. E aí ele fala assim, não, mano, ele precisa fazer o território. Eles estão ignorando o território, eles precisam matar mais, maior presença na favela. Mano, é um tentáculo deles, entendeu? É um tentáculo de poder deles. Eu, entrando na favela, eu vou ter uma dominação política, simbólica e cultural dentro da favela. Em vez de eu pegar as cabeças e a grana do PCC. O PCC, ele é abaixo do que eu realmente quero. Eu quero primeiro entrar na favela, depois a gente vai pegar o PCC. Mas se você não entender que não tem efeito, a gente já fez as guerras das drogas infinitas. São sempre assim, cara. Mas tá, seguimos. O Porto de Santos, duas classes diferentes de cidadão. Ele de novo falando sobre a facção. Então o cidadão ligado à facção, ele vai ser uma outra classe de cidadão. Ele não pode colocar o que ele quer, né? Então ele é uma outra classe de cidadão. Que é o inimigo do Estado, faccionados, são um novo cidadão. E aí ele fala da lei anti-Uruã, barará, barará. Os piores políticos são o Nordeste. Essa afirmação, eu coloquei até aqui, que é ridícula. O Bolsa Família desqualifica todo o Nordeste para conta dos seus vizinhos vagabundos, então a gente precisa entrar nessa parada. E mudar a dinâmica econômica, acabando com o Nordeste, acaba com o Centrão. Isso é maravilhoso. A gente vai tirar o Nordeste. O Centrão, vocês não sabem, mas o Centrão é todo o Nordeste. É todo, o orçamento deles é todo lá. Logo teremos mais orçamento, e aí as contas vão balancear e eu vou ter mais poder, velho. Nossa, é maluquice, ô Jimmy. Então, o Brasil no mundo, a China. Essa parte já começa a ficar menos inimigo dele, porque aí ele começa a falar de uma atuação melhor, né? Porque ele não parece um nazista, né? Falando disso. Mas tá. Brasil no mundo, um terço. Né? Tá. Ele vai falar da China, que ele começa a entrar aqui a China e começa a comprar questões e baralho. E é óbvio, assim. A China tem imperialismo, vocês não acreditam nisso. Tem imperialismo também chinês. Quer dizer, quando tu pega um país que é uma potência e tu começa a mexer em influência, comprar estruturas, é claro, é um tipo de imperialismo. Não tem problema, ninguém fala assim, o comunismo é o santo grau pra gente. O comunismo da China é o santo grau. Não, o comunismo da China é o santo grau pra eles estão fazendo a política deles, entendeu? Mas tá. E ele fala que é um terço da nossa economia ligado ao agro, possivelmente, né? Um terço, né?
obviamente, né? E a gente precisa de uma multipolaridade. A gente precisa de mais. E é corretíssimo. Você precisa fazer. Olha o que o Trump fez. Véio. O Trump foi lá e taxou a porra toda. Se a gente não tem. E a gente teve que criar até um negócio meio de crise, assim, uma gestão de crise pra alocar determinados. Pô, o pescado quase foi pro caralho, uma porra assim, né? E concordo. E todo mundo concorda, cara. Porque agora você começou a falar de Estado. Agora tu começou a falar de nação, tá ligado? E eu não quero ser cuzão. Já tá acontecendo. Porque, e é isso que vocês ficam de cara, mano. Porque por mais que o PT é a favor do Nordeste, ele dá muito dinheiro, eles ordenam a conta, rapaziada. Eles melhoram o PIB. Eles abaixam a inflação. Eles abaixam com a taxa de pobreza. Vocês acreditam nisso? Vocês podem ficar puto o que for, mano. É só pegar uma porra. Pega a dívida PIB. Não, mas a dívida... Pega a dívida PIB e vê se tá tão gigante. Não tá, né? Foda, né? Então o PIB cresceu junto com a dívida, né? Porra, velho, vai tomar no cu. Aí você olha lá, olha o problema das dívidas passadas que foram geradas por aqui. Ah, é muito grande. Então, tipo, velho, então, vocês podem ter ódio do PT. O PT é bom, o PT é revolucionário. Não, velho. É óbvio que não. Todo mundo sabe que eles estavam dentro de um esquema de problemas, de corrupção. Todo mundo sabe, eles sabem. Agora, vocês não conseguiram fragmentar eles, sabe por quê? Porque eles mexem com estruturas do Estado, ainda no capitalismo, que é muito melhor. É muito melhor do que a direita. É muito melhor que Paulo Guedes. É muito melhor que Campos Neto. Eu lamento, velho, mas é muito melhor. E vocês ficam putos. Mas vocês são inábeis, mano. Toda a teoria de vocês não tá funcionando, meus lindos. Não funciona. Vocês acreditam? Não funciona. A austeridade é uma bosta, porque o mercado financeiro caga para o desenvolvimento. Porque as empresas são de fora, velho. As empresas que importam são de fora. Austeridade é bom pra empresas de fora, porra. Então seguimos. Então Bolsa Família desqualifica o Nordeste, todos são vagabundo. Verdade, claro, uma verdade absoluta. Todo nordestino. Não conheci um nordestino que seja vagabundo. É difícil até de conversar, eles estavam dormindo, assim. Então, é tudo vagabundo mesmo. Brasil no mundo, Barara China, um monstro chinês que agora estão comprando muito da nossa carne. Mas colocaram taxação, hein? Em sobre. Como é o nome? CCD, cota. Eles são maus. Mas o Trump pode fazer taxação e tudo mais. Então, os Estados Unidos, como defensor na América do Sul, da invasão chinesa, ele chega, o comentarista chega, o entrevistador chega a falar um pouco disso e, tipo, essa é uma linha da direita, né? Aí ele tem que também atirar um pouco na linha da direita e ele fala, não, os Estados Unidos não ajudam e não vê a gente como um parceiro. Ora, cara. Você não vai acreditar. A austeridade fiscal também não é parceiro da gente porra nenhuma. Ora. Então, cria marcas e indústria, pois temos uma boa fama global. Quem criou essa fama global? O Bolsonaro e o Temer, em 4 anos. Caralho, graças a Deus que a nossa fama global de 4 anos da direita. Não é porque é direita. O Lula não é de direita, gente. Ai, é foda, meus lindos. Então, criar marca e indústria, depois vamos aqui, força minoritária da direita, tecnologia, a ferramenta, e ele volta na lança da tecnologia, o grande pulo é o salto e vai ser a flecha lançada e ele vai ser o presidente. Não tem como falar. Esse cara é medíocre, ele fala, ele não é um bom orador, o Jimmy, você me desculpa, ele não é um bom orador. Ele do nada dá uns exemplos que desconecta, é ruim. E ele fala que eu não foco na minha pessoa, eu foco no meu partido, no meu time, no meu, tá ligado? Então é isso, meu lindo. Eu acho que é fraco. Eu achei esse cara fraco. E é isso aí. Eu li e eu vi. E agora eu dei opinião sobre. Eu espero que você entenda e que você continue me amando, porque eu sou seu esquerdinha, cara. E sabe uma coisa que pra mim é muito importante? E eu troquei ideia com outro mano que é de direitaça. Só que é uma pessoa maravilhosa, velho. E vocês são foda, porque vocês são de direita e vocês são maravilhosos. E eu não posso sair de próximo de vocês, cara. Porque eu amo vocês. Vocês acreditam nisso? Eu amo meus amigos de direita. O que é uma bosta, uma absolutamente bosta. Porque eu acho vocês uns asno, com umas questões tão óbvias, mas quando vocês são de sentimento, vocês são foda. Vocês são mais humano que da esquerda. Aí você me pega um pouco, tá ligado? Que alguma esquerda, tá? Pô, tem muita esquerda que é animal, tá? Animal. E é isso. Essa é a minha opinião, meu lindo. Ficou gigante o vídeo. Eu vou ter que subir no YouTube e mandar pra você o link.